fiquei me perguntando o que eu vou falar. Porque eu não sabia nem de Chico, nem de Teco, eu não sabia nem de prisão, nem de poesia. E aí eu associei a palavra prisão com um lugar de sofrimento, isolamento e injustiça. E Coliseu, sobre palco de violência, espetáculo e perseguição. E aí eu fui buscar, né, o que falar de prisões na Bíblia, e dizia que na antiguidade a prisão era apenas um local de espera para julgamento ou execução. E na Bíblia temos 5 exemplos, né, de algumas situações na prisão, que tem sobre José, Jeremias, João Batista, Pedro e João e Paulo e Silas. José foi preso injustamente no Egito. A esposa de Potifar o acusou falsamente de tentá-la abusá-la. Na verdade, ele foi fiel a Deus e resistiu ao pecado, mas acabou na prisão. Então, resumindo, a história de José foi por injustiça, né, por conta de fazer algo que ele não tinha feito, falar que ele tinha feito algo, mas ele não tinha feito. E uma lição que a gente pode tomar é que muitas vezes a obediência a Deus gera perseguição, mas mesmo na prisão, Deus estava com José. Então, que mesmo na prisão, mesmo em qualquer lugar, a gente não pode esquecer que Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Jeremias foi um profeta, foi um profeta preso porque anunciava a palavra de Deus contra o pecado do povo e contra as autoridades de Judá. Os líderes não gostavam da mensagem de juízo e tentaram calá-lo, lançando num cárcere e até numa cisterna. Então, mesmo naquele tempo, né, a gente já pode ver que estão tentando calar um profeta que está ensinando a palavra de Deus contra o pecado, mas mesmo assim o povo tenta derrubar ele de uma forma, mas que nessa hora ele se levanta e volta mais forte. E uma lição é: quem prega a verdade muitas vezes enfrenta oposição e rejeição. João Batista foi preso por ordem de Herodes, motivo denunciou o pecado do rei que vivia em adultério com Herodias, esposa de seu irmão. Foi decapitado na prisão. Então, novamente, João Batista foi preso por falar uma verdade, né, que naquela época ninguém queria escutar ou fazer algo tipo, só acreditaram na fala de Herodes e acabou sendo decapitado, morto por engano. Por engano não, por algo que não foi realmente foi o que aconteceu. A coragem de denunciar o pecado custou sua vida, mas mostrou fidelidade total a Deus. Foi a lição que João Batista teve. Só um minutinho, Mário. Arrasou. Pedro e João foram presos em Jerusalém por pregarem em nome de Jesus e curarem enfermos. Os líderes religiosos, sacerdotes, sentiram-se ameaçados pelo crescimento da fé cristã. Então, é algo que a gente está vendo muito hoje, né, que estão surgindo os falsos profetas, estão tentando calar a boca, né, daqueles que realmente estão pregando a verdade, e eles não querem escutar o que nós cristãos estamos falando. E uma lição é: a prisão não calou os apóstolos, eles saíram ainda mais ousados. Então, que através dessa aprovação que estamos passando, né, que iremos passar, tentar nos calar, que a gente tem que sair mais ousado, batalhar mesmo e ir em frente, porque é isso que Deus quer em nossas vidas. Paulo e Silas foram presos em Filipos, motivo: libertaram uma jovem possessa por espírito de adivinhação. Os donos da jovem perderam seus lucros e acusaram os missionários, que foram açoitados e encarcerados. Mesmo assim, cantaram louvores e Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. Uma lição: adoração no meio da dor abre caminhos para milagres e
Eles foram presos não por fazer o mal, mas por fazer o bem. A prisão se tornou cenário de testemunho, perseverança e da manifestação do poder de Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre coliseus e arenas. A Bíblia não cita diretamente o Coliseu de Roma, mas o contexto histórico se conecta. O Coliseu inaugurado em 80 d.C. era usado para espetáculos, lutas e execuções. Muitos cristãos foram martirizados nesses lugares, sendo expostos a leões ou gladiadores. Paulo usa imagens de arenas para ilustrar a vida cristã. Uma delas sendo a corrida da fé. Está lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27. E eu coloquei assim: Paulo exorta os cristãos a correrem a vida com disciplina, foco e autodisciplina, comparando a jornada da fé a uma competição atlética, onde é preciso lutar para obter a coroa da vida eterna. O segundo exemplo é o bom combate, que fala lá em 2 Timóteo 4, 7. O bom combate e a corrida da vida cristã, culminando na guarda da fé até o fim e a certeza da recompensa prometida, a coroa da justiça e a vida eterna com Deus. E o último é a grande nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus 12, 1. Deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos atrapalhar e corramos com perseverança e a corrida proposta exorta os cristãos a se livrarem dos fardos do pecado que nos impedem de progredir na sua fé e correrem a corrida da vida cristã. Então, o Coliseu não só representa o mundo, que muitas vezes nos aplaude, mas também lembra a coragem dos cristãos, que preferiram morrer do que negar Jesus. E o que eu tirei para mim hoje é que talvez não estejamos em prisão de fé, mas muitas em prisões emocionais ou espirituais. O Coliseu de hoje pode ser a pressão da sociedade, zombarias e perseguições por seguir a Cristo. Precisamos ser como Paulo, fiéis até o fim, lutando no bom combate e guardando a fé. E só uma resumida é que prisões nos ensinam que nada pode parar o agir de Deus. Coliseus nos lembram que somos chamados a testemunhar